Dungeons & Dragons 2024. A nova caixa de ferramentas do Livro do Mestre. Regras do D&D. Uma produção RPG Next. Este programa só foi produzido e publicado graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Que o Nicolas os abençoe. Além deste, temos muitos outros conteúdos disponíveis. Para acessar nossos materiais exclusivos, basta se tornar um apoiador no aplicativo do Apoia-se ou um membro do canal RPG Next no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Regras do D&D versão 2024. E nesse episódio, eu, Rafael, 47, irei apresentar para você um conteúdo novo sobre a nova caixa de ferramentas que tem dentro do Livro do Mestre. E aqui eu trago para você 5 pontos principais, lembrando que é uma transcrição de um vídeo do Dungeons & Dragons lá no canal no YouTube. Estão conversando lá em inglês, eu faço a transcrição para o português e leio aqui e discuto, coloco minhas ideias para você poder acompanhar. Primeiro ponto principal do assunto, então, sobre a própria caixa de ferramentas do mestre. O capítulo 3 do Guia do Mestre, ou Livro do Mestre, que é o Dungeon Master's Guide de 2024, é uma caixa de ferramentas com diversos recursos úteis para aventuras de D&D, organizados alfabeticamente para fácil acesso. Abrange desde armas de cerco até regras de perseguições urbanas e selvagens, oferecendo uma grande variedade para mestres utilizarem conforme a necessidade. Segundo ponto principal, o alinhamento baseado em ações. O alinhamento em D&D é explicado como consequência das ações dos personagens e não o inverso. Ainda bem. Se a conduta de uma criatura muda, seu alinhamento também pode mudar, permitindo mais dinamismo narrativo e refletindo melhor as transformações pessoais, como no exemplo clássico de Bigby. Bigby é o nome de um mago, então vamos descobrir isso mais pra frente. Mas assim, isso aqui, não sei como que isso aqui já não tinha sido alterado antes, né? Ponto principal 3. O gerenciamento detalhado da morte. O livro oferece uma sensação aprofundada sobre como lidar com a morte dos personagens, abrangendo desde a narrativa emocional da cena até a decisão sobre ressurreição ou reencarnação, enfatizando que a morte pode gerar oportunidades dramáticas únicas e memoráveis nas campanhas. Ponto 4. Riscos ambientais e armadilhas. São detalhados diversos efeitos ambientais, calor extremo, zonas sem magia, etc. Inúmeras armadilhas perigosas como fungos explosivos, vinhas agressivas e armadilhas clássicas em portas e masmorras, visando enriquecer as aventuras com desafio além dos combates diretos. Isso é muito bom, né? E último ponto, o gerador aleatório de assentamentos. O guia oferece ferramentas para criar rapidamente assentamentos detalhados, por meio de rolagens aleatórias de dados, incluindo traços característicos, fama, local, calamidades em curso e até líderes problemáticos, facilitando a criação dinâmica de locais únicos e envolventes para as campanhas. E eu adoro tabela. Rolar um dadinho e ver uma informação na tabela, eu acho super divertido. Então, esses são os 5 pontos principais. Tem bastante coisa para ser falado. Não é muito conteúdo, mas tem bastante coisinha, né, para ser citado. Muito legal. Mas antes, rapidamente aqui, nós temos o nosso boletim informativo, que é importante eu citar sempre, que é um resumo do que aconteceu no projeto no último mês. Você pode acessar o link dele e ver o documento escrito inteiro, que tem mais de 40 páginas, em bit.ly/boletim-informativo-RPG-next. Se você prefere ouvir eu lendo a atualização do documento do último mês, você pode acessar o site nosso, acessar o nosso feed de podcast e você vai encontrar lá o episódio Boletim Informativo e o nome do mês. No caso, estou gravando esse episódio em abril, então o último boletim informativo publicado ainda é de março. Perfeito? E nós temos aqui também as vagas de RPG com mestre de aluguel.
e eu queria trazer uma pequena informação para vocês. Vamos lá. Você que é jogador e não tem um mestre, não consegue jogar RPG, tá? Provavelmente é falta de mestre. O mais provável é ninguém quer montar, preparar e mestrar para mim, tá? Você deve estar se pensando. Se você não tem tempo para jogar, aí não tem o que fazer, né? Porque RPG depende de você sentar, né, e gastar algumas horas ali para jogar a partida. Aí não tem o que fazer, né? Nem pagando você vai conseguir fazer isso dar certo. Mas para alguém controlar essa experiência, essa narrativa, né, fazer o jogo acontecer com base nas suas escolhas, diferente de um jogo digital. Um jogo digital de RPG, ele é divertido também, né? Tem bastante efeito gráfico, tem história legal e tal. Você até pode fazer algumas coisas diferentes, principalmente em combate, né? Que você pode experimentar várias formas de você vencer um combate. Mas, né, de forma geral, o jogo digital, ele está programado. E ele tem um limite de coisas que podem acontecer, tá? E você não pode inventar qualquer coisa. E só uma coisa que acho que vale a pena apontar aqui é: compare as magias que tem num jogo de RPG digital com a mesma versão daquele jogo na versão jogo de RPG de mesa, né? O Tabletop RPG, TTRPG. Você vai ver que tem magias que não existem, porque são magias com foco narrativo, e aí não tem como você criar essa narrativa dentro do jogo digital. Ou se fosse criar, seria, sabe, extremamente custoso, talvez com IA dê para fazer isso mais para frente. Enfim, hoje não tem como. O custo é muito alto para fazer isso acontecer. E tem efeitos que são diferentes, né? São ou nerfados ou limitados. Porque, de novo, não é um jogo de imaginação. Não é um jogo que você imagina aquela história. É um jogo que está programado. Ele tem código, 0 e 1. Então, é binário. Então, você não tem total liberdade. Você tem uma falsa sensação, uma ilusão de uma liberdade até certo ponto. E eu não estou falando que isso é ruim. Eu adoro jogar também. Isso também é bem divertido. Mas o RPG de mesa é uma outra experiência. E quando eu falo RPG de mesa, pessoal, nada contra também, não é o RPG do WhatsApp. Por que eu estou falando isso? Porque teve gente que entrou em contato conosco perguntando se a mesa de RPG era para RPG de WhatsApp. Não, eu vou explicar. Quando você acessa rpgnext.com.br/loja, você acessa várias capinhas, várias artes. Cada arte ali, cada quadradinho é uma aventura com um mestre, com um sistema, numa mesa virtual, ok? Quando você clica, ele abre uma página com várias informações sobre o mestre, sobre a aventura e sobre o serviço, beleza? E tem um grupo de WhatsApp lá dentro, um link para o grupo do WhatsApp, é para você conversar com o mestre sobre a aventura de RPG, sobre o serviço, como é que funciona, quantas horas são. Se você já clicou naquele link, você já pelo menos sabe qual que é a aventura e qual que é o mestre, né? Você pode tirar dúvidas que estão todas escritas na publicação, no produto, do site. Mas você tem que tirar dúvidas. Sei lá, mestre, a mesa está cheia, vai começar do zero, qual que é o dia que começa, o horário, que apesar disso tem essas informações ali também. Algumas coisas estão a combinar, tá? Então o link para o grupo do WhatsApp é só para você se comunicar tanto com o mestre quanto com os outros jogadores interessados em fechar uma mesa para poder jogar RPG. Ou, se a mesa já estiver fechada, entra no meio da aventura. Né? No começo, no meio, mais pro final, não sei. Né? Geralmente são campanhas, né? Então pode demorar anos até acabar a partida. Então não tem problema você entrar depois que a aventura começou. Vou perder um pedaço lá. É igual um personagem num filme. Né? Nem todos os personagens aparecem desde a primeira cena do filme. Tá? O seu personagem é a mesma coisa. Não precisa estar desde a primeira cena do filme. O mestre trabalha em encaixar a história do seu personagem ali, de onde que ele veio, para onde que ele vai, naquela aventura, coloca ele lá, embarca e continua, tá? Então, e outra, se o pessoal tiver no nível 3, o personagem já vai entrar no nível 3, não precisa entrar no nível 1, onde a aventura começou, se a aventura começou no nível 1. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer aqui para você é que, para você conseguir jogar RPG, você precisa de um mestre, e dá trabalho ser mestre, tá?
Só para usar de exemplo, quando eu mestrei a aventura O Dragão do Pico da Ponta Gélida como mestre de aluguel, porque essa aventura nunca foi ao ar na versão podcast da Ask na Bota, eu gastei 400 horas para poder preparar a aventura inteira, tá? Com mapa, com som, com animação, com uma série de coisas, com textos, com falas, com um monte de coisa, né? E aí, os jogadores gastam em média 100 horas. E aí tem mais uma manutenção que eu tenho que fazer, né, durante as partidas. Então, gasta-se mais ou menos de 50 a 100 horas para fazendo essa manutenção. Vamos arredondar aí para... E quando eu falo manutenção, é você cuidar do sistema, cuidar das regras, adicionar um negócio que os jogadores escolheram fazer que não tinha na aventura, fazer uma atualização do software, sabe? É manutenção mesmo. Então, coloca aí 500 horas no total, para você poder jogar 1 hora. Só que aí o mestre, ao jogar essa aventura, também gasta 1 hora. Perdão, para você jogar 100 horas. Só que o mestre jogando essa aventura também vai gastar 100 horas, assim como os jogadores. Então coloca 600 horas. Então 600 horas para o mestre, 100 horas para os jogadores. Esse é o trabalho, é 1 para 6, tá? Então enquanto os jogadores estão gastando ali 1 hora, o mestre, para poder estar aquela hora ali, tá? Ele gastou mais 5. Tá? Então, no total, o mestre está consumindo 6 horas, enquanto o jogador está consumindo 1 hora. Deu para entender a complexidade, o trabalho que existe em ser mestre? Tá? E é por isso que você vai encontrar pouquíssimos mestres disponíveis para jogar RPG. E se você achar um que está livre, agradeça, tá? Porque demanda muito tempo, muita energia, para você conseguir manter uma mesa dessa por muito tempo. Até os jogadores têm dificuldade, às vezes, de jogar, sei lá, 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias, 1 vez por mês, tá? Imagina o mestre, que é bem mais trabalhoso. E é por isso que os mestres prestam serviço. Por que não cobrar por um trabalho desse? Afinal de contas, é um trabalho também, né? É entretenimento, eu não pago para jogar. Na verdade, você paga, né? Se você tem um videogame em casa, você pagou para jogar. Se você tem um jogo na sua casa, você pagou para jogar. Se você foi no parque de diversões, você pagou para se divertir. Se você foi no cinema, você pagou para se divertir. Se você paga Netflix, você está pagando para se divertir. Até para comer uma pizza. É uma diversão misturada com comida. Então, assim, tudo é pago, tá? Se você tem um mestre que faz isso de graça, de novo, aí você é sortudo. Você é privilegiado hoje em dia. Ou se você é muito novo, fala, pô, eu tenho tempo, né? Eu não estou trabalhando, ou eu não tenho que pagar conta, eu não tenho família para cuidar, então eu tenho tempo. Logo, se você tem tempo, não tem porque você também gastar um dinheiro que você não tem com mestres. Então vai lá, prepara a aventura e manda bala, tá? Agora, se você é mais veiaco, você já tá naquela de que eu quero jogar RPG, mas não consigo, não tem mestre, você não tem outro jeito, vai ter que ir atrás do mestre de aluguel, tá? E então assim, aí outra, você pode experimentar. Não gostou? Rafael, não gostei, quero meu dinheiro de volta. Seguindo a regra do Código de Defesa do Consumidor, 7 dias, né? Então, pagou, jogou, passou até 7 dias e quer meu dinheiro de volta? Opa, tá dentro dos 7 dias da data que você jogou, né? Que você jogou, você não precisa falar no dia seguinte. Você pode, pensando bem, não quero. Desistir. O tempo de desistência é de 7 dias, depois que você recebeu o serviço, né? Essa que é a regra. Então a gente faz a mesma coisa aqui, tá? Ainda não aconteceu de ninguém pedir dinheiro de volta. Mas infelizmente aconteceu das pessoas não terem tempo de continuar jogando. Isso acontece direto, faz parte, tá? Então, se você busca um mestre de aluguel, quer conhecer, vai lá, rpgnext.com.br/loja, selecione uma aventura e veja. Saiu inclusive uma aventura nova, tá? Citei no episódio passado, saiu uma aventura nova do Anderson, do mestre Arlira, Disco dos 3, é a primeira aventura em GURPS. Até então a gente já tinha várias aventuras com foco gameista, principalmente D&D, algumas aventuras com foco narrativista de sistemas diversos e agora um sistema com foco simulacionista, que é o GURPS. Então, nós temos a primeira aventura em GURPS, se você quiser jogar com um mestre de aluguel, o mestre Arlira. Tá tudo lá no rpgnext.com.br/loja. Beleza? Então, confira. Então,
Chega de propaganda, chega de jabá, simbora para começar o episódio. Vem comigo. Agora temos uma caixa de ferramentas para mestres de jogo absolutamente gigantesca aqui. E olha, é cheia de praticamente tudo o que você gostaria de puxar dela para criar uma aventura. Eu adoro as tabelas de dano, adoro saber o que a gosma verde faz, curto esses efeitos ambientais, gosto das armas de cerco. Realmente parece que tenho uma caixa de brinquedos no D&D para jogar contra os jogadores. O capítulo chamado Caixa de Ferramentas do Mestre de Jogo é o terceiro, vindo logo após os 2 primeiros capítulos, que funcionam basicamente como instruções para o mestre do jogo. Esse capítulo, a Caixa de Ferramentas, é mais uma miscelânea, uma coleção de várias coisas que provavelmente vão surgir enquanto você prepara a sua sessão ou enquanto está narrando. E em alguns casos talvez nem apareçam. Como o conteúdo é tão variado, decidimos que a melhor forma de apresentação seria simplesmente em ordem alfabética. É como uma gaveta de ferramentas. Você entra no galpão, procura pela ferramenta que precisa, pega e usa. Esse capítulo emula exatamente essa experiência. Por exemplo, se armas de fogo se tornam importantes e você precisa saber o que um barril de pólvora faz, você vai direto para a seção de armas de fogo e explosivos. Se o seu jogo não tiver armas de fogo ou explosivos, talvez nunca use essa parte. Eu gosto de pensar nela como o equivalente ao glossário de regras do livro do jogador, embora em uma escala bem diferente. No glossário de regras, você pode ter 12 entradas em uma única página. Aqui, em cada entrada, tem 1 ou 2 páginas. Mas ele cobre tudo, de alinhamento à criação de novos monstros, medo e estresse mental, armas de fogo, como o Chris Perkins mencionou, armadilhas e tudo mais. Como você disse, temos também perseguições. Como iniciar uma perseguição, como encerrá-la, como mapeá-la. É bem detalhado sobre perseguições, incluindo configurações específicas, como uma perseguição em ambiente selvagem versus uma perseguição urbana. E também há orientações sobre criação de criaturas, itens mágicos e todas essas outras coisas. É um conteúdo realmente robusto, alto teor proteico. Eles dão risada aqui, eu também. Parece que vocês pensaram em tudo e que as pessoas poderiam querer, em tudo que as pessoas poderiam querer. E é uma combinação de coisas que já existiam no livro do Mestre de 2014, mas que estavam meio espalhadas por ele. Agora, tudo está consolidado em um só lugar e aprimorado. E também adicionamos tópicos novos que surgiram ao longo do tempo e que sentimos que podíamos discutir com mais profundidade. Antes de eu falar sobre esses tópicos com mais profundidade, que vai mudar de assunto aqui, só queria fazer compartilhar uma reflexão aqui do que eu li até agora, que é sobre essa caixinha de peças de ferramenta, né? Eu não sei você, eu não sei exatamente, depois comente, deixa um comentário, se você que está me ouvindo agora, você é jogador de RPG ou você é mais mestre de RPG? Porque todo jogador, todo mestre pode ser um ou outro, né? Mas você geralmente é mais mestre de RPG ou é mais jogador de RPG? E qual que é a sua preferência, tá? Por que eu estou perguntando isso? Quero conhecer quem está me ouvindo nesse momento, nesse episódio. Mas eu tenho um prazer maior por ser mestre de RPG. Já joguei várias vezes sendo jogador, me divirto também, mas é uma sensação diferente. Porque sendo mestre, você se sente igual o Neo do Matrix. Você está vendo a Matrix, né? A matriz, né? Correndo, você enxerga por trás dos panos. Quando ele fala aqui dessa caixa de ferramentas, é muita questão mecânica por trás. E eu acho isso muito legal. Desde pequeno, quando eu conheci os livros-jogos, e aí eu tive acesso aos primeiros RPGs simples, e aí eu descobri que tinha livro com monstro RPG, e aí eu ficava lendo lá, vendo a imagem do monstro, lendo uma descrição e vendo os números que o monstro tinha no sistema mais básico de RPG que tinha, lá, a habilidade dele, pontos de vida, né, essa questão matemática, né, essa questão mecânica. Então, para mim,
é uma coisa que me agrada muito. O mestrar não é assim, eu mestro por necessidade. Claro, alguém tem que mestrar por necessidade, né? Para alguém poder jogar. Mas assim, eu não escolhi só por necessidade, escolhi porque eu acho que eu tinha vocação, gosto por isso. E não é à toa que depois que eu fui crescendo, eu acabei indo para o design e fui parar no game design, né? Então, hoje eu sou... eu não... Assim, eu ia falar que eu não trabalho, mas se você é mestre de aluguel, você também é um mestre... Você também é um game designer, tá? Porque você também tem que estar ali criando a experiência do jogo para os seus jogadores, usando os recursos mecânicos do jogo, né? Isso é ser game designer, tá? Construir essa experiência, sabe? Então todo mestre de RPG é um pouco game designer. Só que eu estudei também para isso. Não só nos livros do D&D, que você aprende muito com o próprio sistema, mas também estudando jogos digitais e board games, né? E assim, é legal porque quando você começa a enxergar essa matrix, para algumas pessoas, né, pode ser uma coisa assim tão deslumbrante, tão bacana, que você gosta de estar ali. Então, quando você constrói a aventura, prepara as coisas, você tá enxergando tudo, você sabe como é que as coisas se conectam. E é divertido você ver os jogadores entrando nesse mundinho, como se fosse, né, um jogo digital ali, caindo naquele mundo, personagem. E para cada atitude, ação que ele faz, gera uma consequência numa coisa que pode impactar na outra. E você vai manipulando aquilo, usando as regras do jogo. Eu acho isso muito legal, tá? Então esse episódio aqui dessa nova caixa de ferramentas do livro do mestre, para mim é um episódio muito especial, que são caixa de ferramenta. Ele está te dando na sua mão todas as ferramentas para você construir o que você quiser com o sistema do D&D. Tá? Então, se você é uma pessoa que está me ouvindo agora e você gosta muito desse assunto, assim como eu, e você ainda não mestrou, não mestrou, né, uma aventura, não virou mestre de RPG, seja qual for até o RPG, acho que pelo menos se for gameista ou simulacionista com foco, né, talvez você seja um bom mestre e só não sabe. Se você está gostando do assunto, talvez você seja um mestre. Talvez a sua vocação também seja para ser mestre, sabe? Então eu estou aqui tentando te incentivar a virar mestre também, tá bom? Eu acho que os mestres de RPGs com foco mais narrativista, que também tem uma gama variada de RPGs com foco narrativista, tá? Tem bastante RPG com foco narrativista que tem bastante coisa gameista dentro dele também. Mas também tem aqueles RPGs com foco narrativista que tem pouquíssimo sistema, muita pouca regra. E aí fica muito mais ancorado na criatividade, no teatro da mente, na história, na narração, né? E aí acho que talvez essa minha fala não se aplique a você. Porque você tem que ter esse gosto pela matemática, pela mecânica, como é que as coisas se amarram, tá? Por exemplo, mais um exemplo aqui para não me estender, que já estou falando bastante. Por exemplo, um jogo digital, tá? Não importa muito se é RPG ou não, mas vamos colocar um jogo digital que tem história, tá? Se você tem um jogo digital com história, por mais... Tinha aqueles jogos digitais de história que eu esqueci, aquela empresa que faliu, que fechou, que ela fazia, né, aquelas histórias... Era um visual... É quase como se fosse um filme, eu não lembro agora, não era visual novel, porque visual novel é imagem estática, né? É quase como se fosse um filme interativo. Né? Você vai jogando ali com o personagem, você até pode andar, pegar alguma coisa ou outra e tal, mas ele vai te dando tomadas... encruzilhadas de decisões, onde você chega ali e você tem que fazer uma escolha, se você mata, se você avança, se você vai para a esquerda ou vai para a direita. Mesmo sendo esses jogos com foco muito narrativista, que parece que você está vendo mais um filme, os designers de jogos precisam criar as mecânicas que vão permitir que você faça essas escolhas e que mantenha o jogo dentro de uma coesão, para não ficar só uma história maluca, senão você está vendo um filme de fato, né? Ah, mas só tem uma pequena interação. Qual que seria a menor interação? Né? É você só fazer a escolha narrativa. Né? Você está assistindo literalmente um filme, o filme interrompe e te dá igual aqueles vídeos interativos da Netflix, por exemplo.
Dá 2 opções para você poder escolher. Você quer entrar na casa, você quer ir pro posto de gasolina, entendeu? Aí seria só uma mecânica, que é a mecânica dessa escolha. Esse seria a intervenção mais simples possível. Só que você fala assim, mas é fácil, é só fazer essa escolha. Não é não. Porque existe uma árvore de decisão. E para cada escolha que você faz, você pega aquela história e você quebra em 2 linhas temporais. Se você ficar abrindo, depois para cada 2 linhas você coloca mais 2 decisões, virou 4. E se você não fechar aquilo, vira uma árvore que não para de abrir, ou uma raiz, né? Que não para de abrir e que não se fecha nunca e fica inviável produzir isso, o custo, tá? Então você também tem que saber desenhar essa experiência e fazer algumas escolhas lá na frente, elas têm que voltar a se juntar numa linha narrativa só, porque senão é impossível de ser feito isso, tá? Mesma coisa aqui para RPG. Mesma coisa para um jogo digital que é programado, não tem escolhas infinitas, tá? Teoricamente, no jogo de RPG de mesa tem escolhas infinitas, tem, tá? Mas a pessoa não vai dar conta de armazenar tudo isso. O que você pode fazer é, a pessoa escolhe para a esquerda, vamos construir a esquerda. Mas o que tinha na direita? Nada. Nunca foi construído à direita. Aí chegou no outro ponto, vão ir para o deserto. Aí cria uma coisa no deserto. Mas o que tinha se a gente fosse para as montanhas? Não sei, porque não estava criadas as montanhas. Aí tudo bem. É o que o pessoal chama de sandbox. Você não tem como preparar um sandbox inteirinho, gigantesco. Você não tem condições de gravar tudo que dá para fazer o que está acontecendo, né? Então, geralmente, o pessoal meio que acaba improvisando no sandbox. Aqui eu sei que tem tal coisa, o cara vai lá e vamos mandar improvisado do que está acontecendo lá. Porque se você fosse preparar tudo 100%, você vai preparar um jogo, vamos supor, de 0 a 100, você prepara 100, e as pessoas vão jogar 1. E 99 vão descartar. Tá? Enfim, eu tô aqui divagando pra caramba, tô fugindo do assunto, mas assim, isso tem a ver com o caixa de ferramentas do sistema. Tá? São as peças fundamentais do sistema, né? E até tem jogos digitais que os caras criam lá o construtor de níveis de fase. Você tem ferramentas que muitos jogos, você pega vários jogos famosos que vem o sistema junto. Você pode pegar o sistema e criar sua própria aventura, fazer seus próprios níveis, né, suas próprias fases. Porque você está usando o mesmo sistema que os designers usaram para construir toda aquela aventura, toda aquela história. Então, quando você cria um jogo, você começa criando as ferramentas desse jogo. Era aqui que eu queria chegar, tá? Nesse meu raciocínio gigante. Nessas ferramentas, são essas ferramentas que permitem você construir tudo o que você quer. Então, todo o conteúdo que você está tendo acesso, das espécies, das classes, todos eles foram construídos, monstros, as magias, tudo isso foi construído usando essas mesmas ferramentas. Então, é importante construir as ferramentas, tá bom? E se você gosta disso assim como eu, por isso que eu estou falando há tanto tempo assim, porque eu gosto muito disso, talvez você seja uma pessoa que tenha, talvez, uma vocação para ser mestre de RPG, tá bom? Ufa! Vamos voltar aqui. Retomando, qual foi então o tópico, um desses tópicos aí que vocês sentiram que merecia uma discussão mais profunda? Adivinha? A morte. E sim, essa sessão é fantástica, eles comentam e provavelmente deve ser. Como lidar com a morte de um personagem na campanha? Falar sobre cenas de morte, ou seja, quando um personagem morre, o que você pode fazer para dar a ele um momento especial, para fechar a sua história naquele instante? Puta, que fantástico isso, né? Trazer esse assunto à tona. Mas então, como lidar então com as consequências da morte? O personagem vai voltar, o jogador quer que o personagem volte. Como lidar com uma situação em que todo mundo morre, o famoso TPK, né? Sim. E esse é um tema vital nesse jogo, onde você enfrenta monstros e rola dados, e tira muitos uns. E se o grupo inteiro acabar no submundo, sabe? Outro tema que fico feliz por termos incluído nessa sessão é a discussão sobre alinhamento. Tá, ou seja, não vão falar mais sobre a morte, só estão citando que tem essa discussão, esses questionamentos sobre a morte. Então, antes de a gente entrar na parte de alinhamento, é
É interessante isso, né? Isso eu acho que é importante. Até na sessão 0 é importante conversar com os jogadores. Aí fica uma dica de mestre. Eu já cometi erros. A gente sempre vai cometer erros e a gente vai continuar cometendo erros. Mas pelo menos para os erros que a gente comete, a gente aprende e a gente tenta não cometer novamente. Mas uma das coisas que eu aprendi é conversar na primeira partida, na sessão 0, né? Antes de começar a partida para valer, conversar com os jogadores e perguntar como é que eles se relacionam com a morte de personagem. Como é que ele se sentiria se o personagem dele morresse? Ele aceita numa boa? Ele ficaria tão frustrado a ponto de ele não querer mais jogar aquela aventura? Porque dá para encaixar, gente. Mas aí, Rafael, você está falando que, mas então se o jogador souber que se o personagem dele morrer, dá para voltar porque ele não gosta disso e dá para não sei o quê, então então ninguém precisa ter medo de morrer e aí logo perde a graça o jogo. Olha só, quantas histórias em filmes, em livros, você já não ouviu que você sabia que o personagem não iria morrer e mesmo assim você gostou da história. Porque não se trata de se o personagem vai ou não morrer. Se trata do que vai acontecer. Se trata de como é que ele vai se livrar daquela enrascada, mesmo você sabendo que se ele morrer, nada vai dar... Ele pode voltar. O problema não se trata disso. Se trata de contar a história, porque não é só voltar, é voltar como. Foi o que ele colocou aqui. Volta como? Volta quando? O que vai acontecer? Tá? Então eu acho que eles vão aprofundar isso no livro. E isso é importante. Tá? É importante discutir com os jogadores para você ter uma noção e se preparar. Você pode fazer o personagem morrer. Fazer morrer é meio estranho, mas deixa ele morrer normalmente, como o jogo foi escrito. E aí fala assim, beleza, tá. Para voltar tem que acontecer alguma coisa narrativa. Beleza? Você pode adicionar uma penalidade extra e deixar isso também combinado na sessão 0. Tem uma tabela de danos permanentes, eu não lembro o nome em português agora, nem em inglês. Mas algo assim, danos permanentes, acho que é isso. Você rola, acho que tem no livro do mestre inclusive, você rola para determinar o defeito permanente que o personagem vai ter após ele ter zerado seus pontos de vida. E olha que zerar não é morrer, tá? Zerar você só desmaiou, né? E a hora que você rola, você volta, sei lá, com um olho, perdeu o olho, volta, sei lá, manco, com uma cicatriz. Tem coisas que vão ter algum impacto maior, mecânico, né? Outros é só estético, sei lá, voltou feio, voltou diferente, com uma personalidade diferente, não importa. Então tem tantas maneiras de lidar com essa situação num jogo de fantasia que não tem que ficar pirando por causa disso, tá? Bom, vamos continuar aqui, senão eu volto a falar demais porque eu gosto muito desses assuntos. Continuando aqui então a transcrição sobre a parte do alinhamento. Bom, então incluindo aqui outro tema que eu fico feliz por termos incluído nessa sessão é a discussão sobre alinhamento. E como você, né, mestre, pode usar o alinhamento no jogo e que o alinhamento representa dentro da narrativa. Acho que algumas das coisas mais importantes que destacamos aqui é que as ações determinam o alinhamento e não o contrário. Finalmente! Não é eu sou leal e bom, logo devo me comportar assim. Não, sim, né? A gente jogava assim, né? Infelizmente. Eu me comporto assim, logo eu sou leal e bom. Que dizer sobre isso agora? Quantas vezes também eu não tive jogador criando personagem com alinhamento. Alinhamento aqui também é a tendência, né? Outra tradução. É que do inglês é alignment, acho que fica mais fácil falar alinhamento. O jogador queria ter, sei lá, criar um personagem que fosse leal e bom, porque fazia sentido com os poderes que ele estava escolhendo, com as habilidades ou com as magias que ele estava escolhendo. E só que ele não se comportava de forma leal e boa. Ele queria se comportar de outra forma, né? Então é bem esse assunto aqui. Por que não inverter isso, né? Qual é o seu alinhamento? O seu alinhamento reflete o que você está fazendo. Então você pode ser bom hoje e ser mal amanhã, né? Porra, já resolveu o problema. Vamos continuar aqui, vamos ver o que tem mais aqui de bom. Se o comportamento
E se o comportamento de uma criatura mudar, o que pode acontecer por várias razões narrativas, seu alinhamento pode mudar também. O alinhamento é mutável e reforçar isso é bem importante. Digamos que os personagens encontrem um Goblin na estrada. Esse Goblin, a princípio, é hostil a eles. Ele pode ter um alinhamento neutro e mau. Mas se os personagens o capturarem ou o convencerem a mudar o seu modo de agir, o alinhamento dele pode mudar. Sim, mas isso depende do comportamento do Goblin. Se ele começa a agir de forma menos neutra e má, então o mestre pode dizer o alinhamento desse Goblin não é mais neutro e mau. Na verdade, ninguém vai ter que falar isso. Eu acho que falar isso quebra total a imersão, né? Só se precisar de uma explicação. Mas eu acho que você interpreta isso. Você faz o personagem interpretar isso. E se comportar dessa forma. E mais, foi o que ele comentou agora aqui. Você pode estar sendo mal para um grupo de pessoas e sendo bom para outros. Por exemplo, se você é lá o paladino da justiça que está protegendo a cidade de uma invasão Goblin e quer vingar. Você quer vingar os Goblins que entraram na cidade e mataram as pessoas, por exemplo. Então, se você promete que você vai livrar do mal essas pessoas, você está sendo uma pessoa boa para aquela cidade. Aí você vai até uma gruta, uma caverna, onde tem um monte de Goblin. Só que lá dentro foi um grupo de Goblins, sei lá, os Goblins adultos, liderado por um Goblin-chefe, que fizeram essa invasão para sobreviver. Aí poderia ter lá um monte de outros Goblins filhotes, Goblins, né, recém-nascidos, crianças, que estão sendo educados para agirem dessa forma, mas que ainda não cometeram nenhuma atrocidade, vamos colocar assim. E talvez um dia, né, pela educação que eles estão tendo lá dos Goblins, eles vão fazer isso, né, vão seguir. Mas se o Paladino chegar lá passando a espada geral matando todo mundo, né, para esses Goblins, vamos chamar de inocentes, aquele Paladino é o cara mais mal do mundo, né? Então, perceba como tem a ver com o ponto de vista. Eu não sei como é que antes o D&D não abordou isso, sabe? Como é que eles não abordaram isso. Então, mais um ponto positivo aqui pro livro do mestre, hein? Gostando bastante. Voltando aqui à transcrição. Aliás, essa é a história do Bigby, que acho que é um mago, hein? Tem lá o Bigby's Grasping Hand, as magias com o nome de Bigby, né? Exato, ele começou com um NPC maligno e o Mordenkainen o acolheu, nem sabia disso. E o reformou e ele se tornou um personagem bom. Mas deixou ele ser esmagado por um gigante. Sim, e depois foi reencarnado por um druida. Reencarnado mesmo, não ressuscitado. Isso parece até de propósito, talvez sentimentos mal resolvidos. Eles estão conversando, né? Eu não gosto muito do Mordenkainen. Ele pode ser meio babaca às vezes. Pois é, foi aí que deixei o meu cabelo crescer de novo. Aí o pessoal tá fazendo as piadinhas deles entre eles lá, e como a gente não tá vendo o vídeo aqui, não dá pra... Aqui eu tô no áudio, né? Não dá pra entender. Bom, também temos maldições e contágios mágicos. Adoro essas coisas, um deles fala. Febre da gargalhada, praga dos esgotos, podridão ocular. Umas maldiçõezinhas maravilhosas para colocar nos jogadores. E tem muito texto novo nessa parte, explicando como você, o mestre, pode criar uma maldição personalizada, que se encaixe bem na história que está contando. Porque uma maldição pode assumir várias formas no nosso jogo, desde uma possessão demoníaca até algo mais próximo da licantropia. E como lidar com isso no contexto do jogo? Que ferramentas você tem como mestre para representar isso mecanicamente? Aí a parte mecânica. É disso que se trata o coração dessa sessão. Essa é uma sessão bem robusta, sobre morte, aliás. Ah, sim, seria ótimo. Tem até uma arte linda, com personagens fazendo a travessia rumo ao além e mãos saindo da água. Isso é para você, Todd, um deles fala.
não salta da minha cabeça aí em casa. Não, acho que não sou tão assustador assim. Nossa casa é meio preta. Estão fazendo conversinha entre eles lá, tá? Ah, não pula no rio Stygia. Coisas ruins podem acontecer ali. Isso também está coberto nessa sessão. Ok. Bom, e também tem a sessão, a parte sobre perigos. Também eles citam que tem perigos aqui. E portas. Por exemplo, famosamente um problema em D&D. Já vi grupos inteiros morrerem por causa de uma porta. Já passei 2 horas parado na frente de uma porta. E um dos motivos pelos quais temos uma sessão dedicada a isso é porque uma das situações mais comuns em qualquer aventura de D&D é os personagens encontram uma porta trancada. Ou então eles precisam encontrar uma porta secreta para acessar, sei lá, o cofre escondido ou algo assim. As portas estão presentes nas partidas D&D que achamos que elas realmente mereciam uma sessão própria. E uma das vantagens dessa sessão é que ela sistematiza várias informações sobre portas para que você não precise ficar repetindo tudo em outros trechos do livro. E tem muitas opções bacanas. Porta de vidro, olha só, porta de metal, porta de pedra, porta de vento. Caramba! Se você já precisou saber a classe de armadura e os pontos de vida de uma porta de pedra, não precisa procurar mais, essa informação está aqui. Também temos os pontos de vida, a dificuldade para abrir, a complexidade da fechadura, tem portas secretas e o quão difíceis elas são de detectar. E isso é super útil, porque portas são bem frequentes nas aventuras. Sim, e aí entramos nas dungeons, ou masmorras. Temos bastante material sobre isso. Mapeamento de masmorras, deterioração de masmorras, peculiaridades de masmorras. Tem uma tabela enorme disso. É uma espécie de compilado de muito conteúdo que novamente estava espalhado no livro do Mestre 2014, mas que agora foi condensado para te ajudar a dar vida ao ambiente da aventura. Seja uma masmorra que já faz parte da aventura que você está mestrando, e você quer dar uma apimentada nela, ou se você está criando uma aventura com masmorra, você pode rolar na tabela de peculiaridades para se inspirar com ideias sobre por quê, quando e por quem ela foi construída, em que estado ela se encontra e o que pode haver lá dentro. Pô, que legal. É um ótimo lembrete para os mestres de como uma masmorra pode ser variada. Uma masmorra pode estar dentro de uma criatura morta, por exemplo. Lembrei de um negócio. Tem uma aventura, eu tenho uma aventura salva aqui no PC que eu não lembro o nome, mas que é uma aventura que ela ocorre dentro do corpo de um tarrasque. E parece uma masmorra, né? É bem curioso, por sinal, tá? Bem legal. Voltando, só essa lembrança só. Ou, como temos alguns exemplos aqui, uma masmorra pode ter sido construída por gigantes, o que significa que tudo está em escala colossal, o que pode dificultar a movimentação dos personagens. E tem uma ilustração lindíssima mostrando como seriam as ruínas de uma masmorra de gigantes. Que legal. Sim, com os personagens se esforçando para subir as escadas. Que massa. Você pode ter uma masmorra construída em cima de uma nuvem, nos esgotos, por anões dentro de um vulcão ou flutuando no mar. Uma coleção de ganchos narrativos que mostram como a masmorra não precisa ser apenas algo subterrâneo. Ela pode ser fantástica por si só. Aí eles discutem algumas coisas, vou falar algumas falas aqui que dá para tirar alguns insights, né? Adorei a ideia dela ser esculpida em um meteorito, por exemplo. Antes ou depois da queda, porque isso já implica em muita coisa horrível. Isso me lembrou de uma aventura que mestrei muitos anos atrás, onde os personagens foram teleportados para uma masmorra. E só depois perceberam que eles estavam dentro de um cometa, indo em direção a um planeta. Aí eles descobrem que estão com o tempo contado. Mas, se eles não conseguirem sair da masmorra, eles serão destruídos junto com ela. E vai destruir você também, né? Isso é incrível, fantástico, adorei isso. Tem muitos ganchos fortes nesse conteúdo. E também temos a parte de decadência. Quando o lugar foi abandonado,
negligenciado e está desmoronando. Existem perigos que podem surgir por causa disso e há consequências bem práticas que podem acontecer dentro do jogo. Efeitos ambientais, que um deles fala que adora, é algo para o qual eu sempre voltava no livro do mestre. Tipo, quando está muito quente, quando está chovendo, como a precipitação dificulta ver o inimigo ou dificulta que eles vejam você. Tudo isso pode ter um impacto enorme e realmente aprofundar a aventura enquanto você a conduz, dando a ela literalmente atmosfera. Sim. Esses efeitos ambientais têm regras bem simples e diretas que você pode aplicar como mestre de jogo. Na maioria dos casos, fizemos apenas uma consolidação do material que já existia nos livros de 2014, só para garantir que tudo estivesse reunido num lugar só. Isso inclui também os efeitos planares, que antes estavam no capítulo de cosmologia, porque eles podem se aplicar não só no plano de origem, mas também em qualquer lugar afetado pela energia daquele plano. Alguns desses efeitos ambientais fazem muito sentido, como calor extremo, água gélida, águas profundas, frio extremo. Mas também temos zonas de magia morta, onde o tecido da trama foi devastado de alguma forma. Temos também altitude elevada, o que de novo pode ser aterrorizante, e, como você disse, os efeitos planares, que são os ventos de pandemônio, por exemplo. Ele falou que adora usar esse tipo de efeito. E você pode sempre misturar e combinar esses efeitos se quiser tornar um ambiente mais especial. Temos também uma seção sobre o medo e estresse mental. Esses são efeitos que aparecem com frequência no jogo quando os personagens se deparam com horrores vindo do reino distante, por exemplo, ou algo que inspira um terror tão profundo que até camponeses sairiam correndo e até aventureiros talvez fizessem o mesmo dependendo da situação. Nós fornecemos ferramentas para os mestres como lidar com medo e estresse mental de forma mecânica dentro das regras do jogo. E é disso que eu estou falando. Você pegar um conceito que é muito mais narrativo, medo é um sentimento, uma emoção, descreva, você vai contar uma história, né? Estresse mental, muito parecido. E aí você transforma isso de forma mecânica. Nossa, eu acho isso fantástico, eu gosto muito dessa parte. Voltando aqui. Uma das regras mais simples que incluímos, e que eu acho que muitos mestres podem aproveitar, é o uso de dano psíquico. Dano psíquico é uma excelente forma de refletir esse estresse mental de forma mecânica. Se um efeito está causando estresse mental, então ele está atacando a mente do personagem. E isso é representado como dano psíquico. Sabia. Mas também falamos de outros tipos de efeitos nessa sessão para dar mais versatilidade ao mestre de jogo. Temos também uma planilha de rastreamento de clima, além de armadilhas, muitas armadilhas e diversos tipos de veneno para você escolher. Também temos armas de cerco e orientações para lidar com NPCs. Caramba, é coisa, hein? E continua. Tem um rastreador de NPC. Isso aqui realmente é como ter todos os brinquedos da caixa que você precisar, que você pode precisar. E uma das coisas que fizemos foi dar alguns passos evolutivos com certos elementos clássicos de D&D. Por exemplo, os perigos e as armadilhas, agora você pode personalizá-los. Você pode, essencialmente, escalar o nível deles, do mesmo jeito que você escala as magias. Que bacana! Então, se você quiser uma versão mais perigosa de um certo perigo, que são os hazards, as regras se ajudam a criar isso. Tipo, o mais cruel dos pântanos traiçoeiros, ou o fungo da bola de fogo, que é maravilhoso. O fungo da bola de fogo é um cogumelo pequeno e inanimado que pode crescer em qualquer lugar onde os fungos sejam abundantes. O seu chapéu laranja brilhante emite luz e ele aguenta uma certa quantidade de dano. Mas se você reduzir seus pontos de vida a zero, ele detona, como se uma bola de fogo estivesse explodido no seu espaço. Lembrei agora onde que tem esses fungos, né? Para quem tá jogando, já jogou Baldur's Gate 3, tem essas coisinhas aqui, né? Tem esse funguinho que explode igual a bola de fogo. Muito bom.
Voltando aqui, vamos lá. E se você colocar vários fungos da bola de fogo juntos, eles podem disparar seus efeitos de explosão em cadeia, que é exatamente o que acontece no jogo digital. Então, para personagens de níveis baixos, eu recomendaria só um por vez. Mas para personagens de níveis mais altos, dá para colocar 3 ou 4 no mesmo lugar. Ou imagine que você sabe que o campo está coberto desses fungos e tem que correr por ele com cuidado. Aí um exército entra correndo nesse campo e começa a explodir tudo atrás de você. E aí os caras estão pirando aqui nas ideias, né? Outro perigo novo que criamos são as vinhas agressivas. Elas parecem vinhas comuns, aquelas que se enrolam numa estátua no jardim ou ao redor de um arco numa entrada. Mas elas ficam bastante irritadas quando alguém chega perto demais e pode atacar com força. Temos teias, temos vinhas cortantes, que quem conhece Planescape vai lembrar bem. Temos também o rio Estige, como você mencionou antes, deslizamentos de rochas, infernos de fogo, gás venenoso, areia movediça. É muito divertido ter todas essas pecinhas, porque cada uma delas pode inspirar uma aventura inteira na minha cabeça. Acho ótimo dar ao mestre de jogo ferramentas que vão além de só monstros, verdade? Porque isso ajuda a dar vida ao ambiente, como você mesmo disse. E também dá aos jogadores outros desafios além do combate direto. Você não pode conversar com um mofo marrom. Não dá para negociar com ele. Você só tem que lidar com ele de outro jeito. E tem várias coisas legais para brincar. Por exemplo, ao criar um assentamento, o mestre pode já ter uma ideia na cabeça sobre o que é aquele lugar e como ele funciona. Mas se quiser fazer isso de forma aleatória, como uma atividade divertida, agora isso é possível. Aliás, bora fazer isso agora? Ok. Então eles começam agora a fazer um negócio ao vivo ali, né, no vídeo. Vai precisar de um rolador de dados? Sim, temos um dado aqui, obrigado. Vamos precisar de um dado. A sessão de assentamentos trata de questões como: eu sou um mestre de jogo, preciso mesmo de um mapa do assentamento ou dá para improvisar? E aí temos conselhos sobre como lidar com isso. Então, existe uma planilha de rastreamento que você pode usar para anotar os elementos importantes do seu assentamento. Mas primeiro você decide qual é o tamanho do assentamento. É uma vila, uma cidade pequena ou uma cidade grande? Vamos dizer que é uma cidade pequena. Qual é a característica marcante dessa cidade pequena? Rola aí um D20. Aí saiu 8. Opa! Então, ela tem um cemitério enorme espalhado. Espalhado. Ei, Todd, esse é o tipo de lugar que você gostaria de morar. Eles estão risados. Então, a característica marcante dessa cidade é que ela tem um cemitério gigantesco que se estende por toda a região. Agora, qual é a reputação da cidade? James, rola aí o dado. Tirou 9. Bom, tem uma abundância de conjuradores de magia. Caraca, isso é totalmente um bom sinal, né? Um deles pergunta. Aposto que tem muito necromante nessa cidade. Risos. Esse é o IKEA deles, ou Walmart. Acho que o IKEA é um tipo de mercado, né? Alguma montagem necessária ou remontagem, talvez. Qual calamidade atual está assolando a cidade? James, rola o dado de novo. 12. Monstros infestam o assentamento. Obviamente, talvez alguns desses monstros tenham sido criados, né, pelos necromantes. Talvez sejam mortos-vivos vagando por aí ou escondidos entre os túmulos, vai saber. Agora, quem são os líderes locais? Rola um D12. Saiu 4. Um líder ilegítimo está causando agitação civil. Talvez o prefeito tenha morrido e o seu filho ou filha tomou o poder à força. Quer saber qual é a profissão desse líder? Rola um D20. 19 saiu. Ele ou ela é um pedreiro. Provavelmente está bem ocupado fazendo lápides, né? Boa. Muito bom. Pronto. Agora, tudo que você precisa é de um nome para o assentamento. Aí, badabim, badabum, você acabou de criar uma cidade. Parece o Bickman falando. E você pode anotar tudo isso na planilha prática de rastreamento de assentamento incluída no livro. Pô, adorei.
Inclusive, imagina você alimentar um Foundry, né, ou uma ferramenta, uma mesa virtual, que permite você gerar as tabelas ali, e você fazer isso tudo de forma automática, automatizada, né? Alguém pode criar um módulo para o Foundry, novamente, e com um clique de um botão já sair uma descrição de um assentamento. Então, possibilidades infinitas aí, né? Sem contar IA no meio ainda, hein? Voltando aqui, vamos ver. Me perdi aqui, das lápides, né? E construir uma cidade. Bom, isso é muito divertido. Você meio que está jogando um mini-jogo como mestre quando rola nessas tabelas aleatórias. Sempre falamos sobre atividades para dias chuvosos, entre aspas, né? E um gerador aleatório de assentamentos é perfeito para isso. Falando de criaturas, elas basicamente funcionam da mesma forma. Você pode usá-las individualmente ou como mobs, conjuntos, né? Falando, é basicamente uma forma de abstrair a matemática. Tipo, se 8 esqueletos estão atacando um guerreiro ao mesmo tempo, você pode rolar para cada um, mas a estatística já te diz quantos devem acertar. Puxa vida. Isso aqui, até onde eu lembro, tinha um módulo de Foundry que fazia esse lance do mob, ataque, né? E agora, eu não lembro se tinha isso na regra antiga do livro do mestre. E agora eles trouxeram essa matemática para o livro do mestre, tá? E isso facilita muito, né? Porque, de fato, terão várias situações que o pessoal vai estar no meio de várias criaturas iguais. E em vez de você fazer ataque 1 a 1, né? Você faz essa rolagem de mob aqui. Muito bom. Isso aqui é ótimo para fazer o jogo andar mais rápido, né? Não ficar gastando muito tempo com rolagem 1 a 1, sabe? Bem legal. Vamos voltar aqui. E condensamos essa informação em uma tabela prática, onde você pode ver rapidamente. Ok, 8 deles atacam, 3 acertam, você sofre tanto de dano. É basicamente isso. Você tem uma reserva de dado, isso torna a experiência de jogo no estilo teatro da mente bem mais justa e fluida, especialmente para calcular número de alvos e acertos de forma rápida. Temos também uma seção excelente sobre marcas de prestígio, que podem ser fortificações, medalhas ou outros tipos de reconhecimento. Marcas de prestígio é um nome meio engraçado, mas representa bem essas recompensas alternativas. Nem toda recompensa precisa ser ouro ou item mágico. Às vezes as melhores recompensas são as estranhas, que servem como ótimos ganchos para desenvolver os jogadores em outras partes da campanha. Temos também uma ótima seção de NPCs, como rastreador de NPCs, tabelas para nomes, e uma arte fantástica mostrando um gigante de fogo conversando com um devorador de mentes. Aliás, tem uma história engraçada sobre essa ilustração. Vamos lá. Nós já fizemos variações daquele arquétipo do NPC sinistro sussurrando no ouvido do governante algumas vezes ao longo dos anos. Sim, geralmente com humanos. Dessa vez, eu decidi fazer um pouco diferente e brincar com a personalidade do personagem. E, novamente, você tem uma tabela com opções como cicatriz marcante, joia distintiva, cor de cabelo incomum. Coisas que ajudam a torná-lo mais vívido na imaginação. Agora, foi uma oportunidade perdida a gente não ter feito uma arte com um devorador de mentes sentado no trono e um gigante sussurrando no ouvido dele. Só pelas implicações disso já valia. Um gigante com intelecto? Isso sim seria um vilão de respeito. Ou talvez o gigante esteja só dizendo: você quer pepperoni no seu cérebro? Desculpa, pepperoni na mente. Não entendi a piada. A ideia é que os mestres de jogo possam introduzir NPCs que acrescentem algo ao grupo, mas sem dar muito trabalho. Às vezes, um grupo, especialmente que estiver em desvantagem ou desequilibrado, pode se beneficiar de um NPC que preenche essa lacuna. Pode ser algo tão simples quanto um curandeiro básico, alguém que entrega a cura quando o grupo precisa, mas que não contribui muito mais do que isso. Diferente, por exemplo, de um anjo. Se os personagens comprarem um navio e decidirem navegar pelos mares e contratarem uma tripulação de NPCs, o mestre talvez queira acompanhar a lealdade dessa tripulação. E além disso, temos uma tonelada de armadilhas para escolher. Redes que caem, fosso escondido, dardos envenenados, estátuas que lançam fogo, agulhas envenenadas, pedras rolantes, coisas essenciais. E o clássico fosso com estacas no fundo.
Você tem tudo isso. Armadilhas que qualquer um gostaria de colocar numa masmorra para brincar e experimentar. E elas são mais fáceis de criar do que itens mágicos. Se um mestre quiser criar uma nova dádiva sobrenatural para dar aos jogadores, há vários modelos que podem ser seguidos aqui. E tudo isso sem a complexidade que vem com a criação de itens mágicos. Ah, interessante. E claro, temos uma variedade também de armas de cerco. Trabucos, arietes, torres de cerco, lançadores de bolo. Sim, sério, lançador de bolo. Carruagens lança-chamas. Uma carruagem lança-chamas, caraca! Sim, já tínhamos algumas armas de cerco no livro de 2014, agora quisemos expandir esse conteúdo. Caramba! Gente do céu! E assim eu encerro esse super episódio aqui de mais de 1 hora. Espero que você tenha gostado, eu gostei bastante. Acho que é a minha área, né? Que eu gosto muito. Deixa o like se você gostou, compartilhe com o jogador, porque aposto que possam ter muitos jogadores, que existam jogadores aí que não sabem que podem ser bons mestres ou que têm vocação para ser mestre por gostar disso que eu comentei nesse episódio, né? Não se esqueça de seguir a gente, compartilhar, se inscreva no YouTube se estiver no YouTube. Nós estamos também no Facebook, no Instagram, no Blue Sky, no TikTok. Todos eles você acha facilmente digitando RPG Next. Um ou outro é RPG Next oficial, underline, mas se digitar RPG Next, vai aparecer lá a marquinha verde do RPG Next, o símbolozinho, a nossa marquinha. Não tem como você errar, beleza? Os conteúdos nossos estão lá falando sobre RPG, beleza? E não perca o próximo episódio, que vai ser exclusivo apoiador, só para quem apoia o projeto. Se você quiser ouvir, apoie o projeto, onde eu vou trazer informação sobre o Greyhawk, que é o cenário de campanha do D&D 2024. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.